Aí, beleza, estamos com a gravação iniciada. Então, esse, meu povo, vai ser o último vídeo, né? Que vai ficar disponível lá no Ava para que vocês consigam assistir depois e tudo mais. E eu vou deixar o link do vídeo, né, para vocês ali no grupo também. Essa vai ser a nossa última aula que vai ter teoria e tudo mais. Essa matéria aqui, ela é uma matéria também que tem uma carga prática, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer nenhuma aula prática antes da gente entrar nesse processo de isolamento, o que deixou as nossas aulas práticas paradas aí nesse tempo, né? E aí a ideia era a gente adiantar a teoria e deixar as práticas para o final. O que acontece com essa matéria, né? Não é uma matéria que a gente tem possibilidade de fazer as práticas à distância, né? Não tem como eu fazer um vídeo mostrando como fazer concreto e vocês reproduzirem em casa, né? Um pouco difícil. Então, a ideia é que essa seja uma das matérias que em que as aulas práticas, né, aconteçam de forma presencial, tá? Então, elas têm que acontecer de forma presencial. Ou seja, a gente não vai finalizar a carga horária dessa matéria enquanto não voltar ao presencial, tá? Então, a gente vai ficar nesse aguardo aí por enquanto, tá? Eu vou falar um pouco mais disso para o final também, né, sobre as aulas práticas. Mas, para a gente conseguir fechar o nosso conteúdo teórico, a gente tem essa última aula, que é a aula que eu vou dar hoje, tá? Então, eu vou aproveitar esse nosso encontro de hoje, né, para a gente conseguir fechar o conteúdo, para vocês terem todo o material, né, para conseguir fazer a última prova aí, né, que vai vir na sequência, tá? Então, nós estamos na nossa unidade 4, falando de materiais de acabamento, e aí a gente viu na semana passada a parte das rochas ornamentais, né? E nessa aula de hoje nós vamos fechar as duas últimas sessões. Então a gente vai falar de tintas e vernizes e de vidros e plásticos, tá? Então, essas duas últimas sessões aqui, isso já aconteceu comigo no semestre passado, elas são sessões pequenas e eu acabo juntando elas numa aula só. Então, a gente consegue vencer elas bem com calma, né? Na aula de hoje, vocês conseguem ter o conteúdo, aí eu passo o último trabalho, né, que vai ser referente a essas duas aulas, e a gente conversa sobre as aulas práticas também, para fechar o pensamento aí, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente começa falando das tintas e vernizes, né? Então, como a gente vem conversando lá desde o começo da matéria, né? A gente está falando dos materiais de construção básicos e eles abordam várias vertentes, né? Então, não só o básico ali de concreto, de argamassa, né? Quais que são as suas aplicações. A gente falou um pouco das manifestações patológicas também que vão acontecer nesse processo. E aí falamos, claro, dos revestimentos. Já entrando ali nos revestimentos, né, a gente começa a dar uma pincelada e falar desses materiais de acabamento. E aí, como acabamento, a gente tem não só os nossos revestimentos ali decorativos, né? Então, as placas cerâmicas e tudo mais, as rochas ornamentais, mas a gente tem, claro, esses materiais aqui de acabamento que são fluidos, né? As nossas tintas, os nossos vernizes. E aí, para fechar, a gente conversa sobre os vidros e plásticos, né, que são materiais de construção que estão presentes, né, em várias aplicações dentro das nossas obras, né, dentro da nossa área, e a gente precisa conversar sobre eles também para fechar, né, esse pensamento e conhecer um pouco das características de cada material. Tá? Beleza. Então, a gente vai começar falando das tintas e vernizes, que é a nossa seção 4.2, tá? Então, vamos começar com as tintas e vernizes. Gente, como de praxe, né, eu estou com o grupo do WhatsApp ali aberto, tá? Então, se vocês quiserem, né, ir tirando dúvidas e tudo mais, né, aquele esquema de sempre ali que a gente já está acostumado, tá? Então, o que são as tintas e vernizes? Nós temos, né, que esses materiais aí vão ser soluções líquidas, né, que vão resultar num filme que vai ficar aderente ali nos nossos materiais, aonde ele for aplicado, né, depois que eles secam. Então, eles ficam aderentes e aí formam uma camada ali, um filme que fica nessa superfície. E para a gente, na construção civil, eles vão ter várias funções, além da função decorativa, né, que é a primeira coisa que vem na cabeça, tá?
Nós estamos falando, claro, da estética e a parte decorativa, ela entra, a gente tem vários tipos de tintas, né? E de vernizes que são aplicados em diferentes materiais. A gente está falando também de facilitar a higienização, então facilitar a limpeza de superfície, né? Deixar aquela região ali mais fácil de ser feita a manutenção, né? Em muitos casos, quando a gente está falando dessas obras. Por que a gente utiliza tintura, tanto nas fachadas externas, fachadas internas, dependendo do tipo de material de construção que está sendo construído, a gente utiliza a tintura com esse objetivo também. Além disso, pessoal, uma das coisas que é bem importante e que vai abranger não só a parte de construção, edificação mesmo, mas quando a gente fala de pavimentação, por exemplo, né, a gente fala de sinalização e segurança. Então, para a gente ter sinalização até mais simples ali em estacionamentos, das vagas preferenciais, dos locais de passagem de pedestre, ou quando a gente já fala da pavimentação em si, então as tinturas que estão marcando ali, né, a troca das faixas, que estão marcando acostamento, que estão conseguindo guiar esse fluxo, né, e como que o fluxo está ocorrendo. Então, as tintas têm esse papel também de sinalizar e trazer uma segurança para o usuário que está ali trafegando. Além disso, né, pessoal, uma das coisas que a gente abordou bastante nessa matéria, que entra aqui também nesse tipo de material de acabamento, a impermeabilização. Então, fazer com que as nossas estruturas sejam estanques, que esse contato com a água seja reduzido, porque a gente sabe que os nossos materiais cimentícios, os nossos materiais cerâmicos são porosos, a gente tem caminhos preferenciais ali para passagem de água, então possibilitar essa camada de proteção, esse filme ali que evita esse contato direto da água com os nossos elementos, né, vai auxiliar nesse processo para evitar aquelas manifestações patológicas que a gente viu, né, que são produzidas pela água, por exemplo. Então, em coberturas, né, quando a gente está falando de edificação aí, fazer uma camada impermeabilizante para que a gente evite que a água suba por capilaridade, né? Quando a gente está em contato com o solo, então fazer essa camada de impermeabilização, e aí tudo entra essas tinturas nesse tipo de processo. E claro, também entra no conforto, tá? Então a gente sabe que tem diferentes tipos, né, de cores, e dependendo da sua composição ali, elas vão auxiliar para que a gente tenha uma reflexão da luz, para que a gente consiga manter o calor, ou para que aquele calor seja refletido e deixe o ambiente mais resfriado, né? Então dá para utilizar nesse sentido também. Então, como vocês viram, não é só aquela primeira aplicação que a gente pensa, mas tem várias aplicações que estão ali, né, embutidas junto quando a gente está falando desse material de acabamento, que são as tintas. E aí, a gente vai conversar sobre o que são as tintas em si, né? O que compõe uma tinta, como que ela funciona. O conceito básico de tinta, gente, é que ela é uma dispersão de pigmentos, tá? Pode ser ou pode ser uma composição de pigmentos em uma solução ou numa emulsão, então no material líquido ali, de um ou mais polímeros, né? Essa solução, que quando aplicado numa superfície, vai se transformar nesse filme aderente ali, que vai ficar na superfície, que vai colorir, vai proteger, vai deixar embelezado ali, vai trazer esse processo decorativo também. Então, a gente tem uma junção de pigmentos com soluções ou emulsões, e a gente já vai ver quais são os constituintes básicos quando a gente fala de uma tinta, tá? Mas o seu conceito geral é esse aqui. E aí, os vernizes. Quando a gente fala dos vernizes, pessoal, a gente já tem uma outra conceituação, né? Eles estão um pouco diferente ali em relação às tintas. Os vernizes, eles vão ser revestimentos orgânicos, normalmente, que quando secos, né, formam um filme transparente que fica ali aderente também à superfície, e ele é utilizado como acabamento interior, exterior, também para proteger, para fazer essa decoração
de diferentes tipos de materiais. Então, não só a madeira em si, que acho que é um dos primeiros que vem aí, mas do concreto também, né, de até metálico, as rochas ornamentais também. São diferentes materiais aí que a gente consegue aplicar esse tipo de tintura, né? Que aí já tem uma outra particularidade. E o que é bem enfatizado, pessoal, para que a gente consiga separar a conceituação tinta-verniz, é que sim, aqui no verniz a gente não tem a adição de pigmento, tá? Então, o verniz ele não possui pigmento. Isso que vai possibilitar essa diferenciação entre os dois materiais, tá? Deixei até em vermelho ali, né, para a gente conseguir enfatizar bem esse processo. Também é um material de acabamento, também tem função de proteção, mas a gente não tem pigmento. Vocês podem perceber que chegou a última aula e eu ainda não tenho controle do mouse, né? Quem sabe um dia, né? Saudade do meu quadro. Tá? Não possuímos pigmento. E aí agora, pessoal, como a gente já fez essa diferenciação entre os dois conceitos, a gente vai começar a conversar sobre os constituintes básicos. Então, o que compõe uma tinta e um verniz, né? O que está ali nessa mistura que dá a nossa resolução final aí, que dá o material final que a gente utiliza, né, com essas diferentes aplicações e tudo mais. Então, o que constitui esse material? É importante que a gente conheça, né, quais são os constituintes básicos e aí o que eles fazem, tá? O primeiro constituinte básico é o que a gente chama de resina, tá? A resina é um veículo não volátil, ou seja, ela não vai evaporar, tá? A resina não evapora no processo, ela fica, quando o material seca, ela fica ali, né, fazendo parte desse filme. Ela constitui-se de um polímero, tá? Então é um tipo de polímero que vai aglutinar as partículas de pigmento. Então, o pigmento vai se dissolver nessa resina, vai conseguir se misturar ali, porque a resina está presente e vai auxiliar nesse processo. A resina, além disso, pessoal, ela consegue trazer algumas características para essas tintas, para esses vernizes. O que ela traz de características? Ela vai conferir resistência à tração, então, é esse processo, né? Esses esforços que podem ser causados pelos elementos ali aonde a tinta está sendo aplicada ou por algum impacto que possa vir por fora ali causar esse esforço, o que vai segurar para que esse material não se quebre, para que ele não se fissure, né, não se perca, vai ser a resina. Então, ela traz essa resistência à tração, traz resistência ao intemperismo, então, ela que auxilia nesse processo de durabilidade aí contra os raios UV, contra a ação da água, contra possíveis poluentes, possíveis agentes agressivos que possam estar em contato com a tinta, é a resina, é esse constituinte aí polimérico que vai auxiliar para que a nossa tinta fique ali intacta e dure mais, tá? Além disso, resistência à abrasão também, então esse contato, esse atrito que pode ter com algum outro material, que segura a resina. E vai auxiliar na aderência, então, no contato com o substrato em si, para que a gente tenha, né, um filme ali que seja realmente aderente, como fala na composição tanto da tinta quanto do verniz, né, que a gente precisa de um filme que consiga aderir no substrato. Então, é daqui que vem essas características, né, o nosso filme sólido aí que fica aderente na superfície, tá? E aí nós temos alguns tipos de resina que vão compor as tinturas, né? Vai variar dependendo da sua formação polimérica, dependendo de como que esse material está sendo constituído, né? Tem alguns aí que podem ser utilizados nesse processo. Daí tem aqui alguns exemplos, né? Então, o látex PVA, o látex acrílico, o esmalte sintético, são diferentes variações de resinas, né? Mas a sua composição é similar, é um material polimérico, vai trazer essas características, e aí, dependendo da composição da tinta ou do verniz, vai utilizar um ou outro, né? Depois da resina, meu povo, então, esse é o nosso primeiro constituinte, nós temos os pigmentos, né? Essa é a parte mais divertida, tá? Os pigmentos, eles são partículas super finas, então eles são em pó, tá? São partículas bem fininhas
Então, eles têm tamanho entre 0,1 e 0,5 micrômetros, né? Então, é 10 a menos 6, 10 a menos 6 metros. Eles vão trazer cor, né? Obviamente. Dependendo do tipo de pigmento que eu usar, da mistura que eu usar, eu vou ter as cores diferentes, eu vou conseguir variar essas cores. Eu vou ter opacidade, então ele vai tirar aquela reflexão, né, que a resina tem. Se a gente conseguir observar aqui, a gente vê que ela tem uma certa reflexão ali, que aparece na resina, né? Já o pigmento vai trazer essa opacidade, deixar um pouco mais fosco, mais opaco ali o nosso filme. E também pode trazer brilho, né? Vai depender da forma como o pigmento for ser misturado ali nesse material. Aí ele pode trazer ou opacidade ou trazer um brilho diferenciado ali, né, que a resina não teria inicialmente, tá? Ele pode ser orgânico, então, ou pode ser inorgânico, pode ser produzido, né, com outros tipos de materiais. A gente sabe que lá nos primórdios do uso de tintas, né? O uso dos pigmentos orgânicos ali, que eram presentes em diferentes rochas, por exemplo, em solo, né? Que eram encontrados na natureza, eram utilizados para compor as tintas mais antigas, né? Que a gente tem aí na história. E agora a gente já tem composições químicas ali que estão sendo estudadas para produzir esses diferentes pigmentos, tá? E o que a gente tem que enfatizar quando a gente está falando de verniz, a gente não tem a presença do pigmento, ele não vai estar presente nessa mistura para formar o verniz, né? Não é comum, né, que o pigmento esteja ali presente nessa situação, ele é mais presente nas tintas. E aí a gente vai ter toda essa variação. Diga. Joel, né? Não precisa nem me identificar, senão os caras me batem depois, vou ser rápido aí. Oi. Na realidade, o pigmento inorgânico é um pó mineral, né? Às vezes o pessoal chama de rocha, né? Mas é um pó mineral isso, né? Uhum. Ou não? É, né? Muito o fino. Inorgânico? Isso, inorgânico. Ah, sim. Ah, ele é um pó mineral, isso que você está perguntando? Isso, é, né? Eu É acho que isso? sim, Não. João. Uhum. Eu acho É, que é né? isso. É. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. É, É isso? é que assim, os orgânicos que a gente tem, eles vão ser derivados, tipo, das plantas, de papel, de madeira. Aí os inorgânicos eu não cheguei a ver questão de composição. Eu acho que entra o mineral aí, sim, nesse Pó caso. mineral, pó de rocha, que o pessoal fala. Na verdade, isso é que nem você falou, é uma argila muito fina. Ou ele é produzido em laboratório, em contrato na natureza, mas um material muito fino mesmo, né? Sim, sim. O que eu sei é que esses inorgânicos tem alguns que têm algumas misturas, né? Que eles já estão produzindo, e aí essa variação aí que eu não sei qual que é a composição. Mas eles partem desses pós-minerais, né? Como você comentou. Eu acredito que seja. Não é muito a minha praia, não conheço muito. Eu estou fazendo assim, pensando que seja um pó mineral, né? Eu vou dar uma olhada nisso também. Obrigado, professor. Eu Pode vou olhar seguir. também. Uhum. Tá, É, obrigado. acho que é bem nesse sentido, né? Ele sempre vai partir do que a gente conhece ali, daí eles vão trabalhando em cima, mas é assim. Gente, lembrando de novo, só para fechar, essa parte aqui dos pigmentos não está presente nos vernizes, tá? Ela é exclusiva das tintas, né? E aí a gente tem todas essas variações. Esse tipo de material químico, né? Quando a gente está falando de. A gente falou dos aditivos, por exemplo, né? Tá falando aqui das tintas, é muito difícil das empresas cederem a composição. A gente tem um pouco de dificuldade quando trabalha com esse tipo de material em laboratório para entender o que eles colocam no componente, sabe? Por isso que até eu acabo ficando em dúvida em relação a essas composições, porque não é muito claro quando a gente pesquisa sobre, tipo, o que está presente ali dentro, né? O que está constituindo. A gente conhece os constituintes básicos, para você conseguir descobrir como que aquele material foi composto, então como que a resina foi composta, o que está presente no pigmento e tudo mais, eles não gostam muito de ceder essas informações, né? Seria o lance da propriedade intelectual da empresa e tudo. E aí fica um pouco mais difícil de achar. Eu tenho alguns colegas que trabalham com resina normalmente,
e tem essa dificuldade de fazer o contato com a empresa, sabe? De entender o que está presente ali para formar, né, o material, porque eles tratam como segredo e tudo mais, né? Aquele lance da produção, né? De não imitar e tudo, né? Não ter outra empresa que produz igual. Gente, os pigmentos, então, a presença deles, né, como a gente viu, eles vão variar muito aí, como que essa tinta vai ficar no final, como que ela vai estar, a aparência dela, como que são as suas características aí na hora do acabamento, né? Então, dependendo do tipo de acabamento que eu quero, eu vou ter uma porcentagem volumétrica de pigmento que vai ser incluído na tintura para que a gente consiga esses acabamentos, né? Então, aqui tem uma tabela de tipo de acabamento e mais ou menos a fração que é utilizada para compor esse acabamento, tá? E aí, o que a gente precisa entender em relação ao pigmento é que quando ele está presente na tintura e como a gente está variando a sua composição ali, variando a sua fração, isso sim vai influenciar nas características da tinta. Uma das coisas principais ali é que vai influenciar na sua porosidade. Então, a gente tem um material muito fino que está entrando ali, então ele vai, né? Quanto mais daquele material eu tiver, eu vou reduzindo poros, eu vou fechando ali, mas ele também vai limitar a minha coesão e vai prejudicar um pouco na aderência da minha tintura. Então, se eu tiver uma fração muito grande desse material fino, quanto mais material fino a gente vai adicionando, fica difícil de misturar. Isso não só aqui na tinta, no concreto também, por exemplo, que é um material todo sólido ali, né? Uma mistura um pouco mais palpável aí para a gente pensar. Se a gente começar a adicionar um material muito fino ali no nosso concreto, uma adição muito fino, fica difícil de misturar, de fazer um material homogêneo para a gente conseguir produzir um concreto, né, bonito. Aqui com a tintura é a mesma coisa, a gente tem um certo limite para a adição desse pigmento, porque à medida que vai adicionando esse volume fino, fica difícil de ter uma tintura completamente homogênea, onde todas essas partículas estejam misturadas, né, e a gente produz um material de acabamento que seja bonito, né, que vai ficar ali exposto e que seja utilizado pelo cliente, né, seja vendido comercialmente. Então, tem uma certa limitação em relação a isso, porque é, sim, prejudicial nesse processo da mistura e prejudica um pouco na aderência também, tá? Então, tem aquela limitação do, eu adiciono, mas ele tem que mais me ajudar do que me atrapalhar, tá? Então, isso, né, tá relacionado aqui nesse material também. Tá? E aí esse lance, né? Aqui a gente tem uma tabela mostrando variações de porcentagem. Mas essa tinta aqui tal que eu compro lá, quanto dessa porcentagem que vem? Eu não sei, tá? Quem vai saber é a empresa e provavelmente eles não vão querer contar. Tem uma receita, né? E essas receitas são, sim, propriedade da empresa, todo aquele esquema. E aí, pessoal, então a gente falou já da resina, falamos do pigmento, que só tem nas tintas, e agora falamos do solvente. O que é o solvente? O solvente é o nosso veículo, né? Ele está ali também auxiliando nesse processo de realizar a mistura para que a gente tenha a tintura, tenha o verniz, mas ele é um veículo volátil, ou seja, ele vai evaporar, tá? Após o processo de aplicação ali, para que a nossa tintura forme aquele filme, para que o nosso verniz forme o filme, esse solvente precisa evaporar. Então, ele é um veículo volátil, tá? E aí, nós podemos ter, né, diferentes solventes que podem estar incluídos ali, né, na nossa mistura. Então, a gente pode ter a água, já tem tinturas à base de água, né, por aí, ou algum composto orgânico, volátil, o álcool, a acetona, o xilol, a água rasa, né? E vocês sabem que muitos desses materiais têm, né, uma certa toxicidade quando a gente está inalando, né, esse tipo de solvente volátil. É isso que dá aquele cheiro forte, né, para as nossas tinturas, para os nossos vernizes, que a gente fica ali sentindo, por isso que a gente tem que usar material de proteção quando usa esse tipo de material e tudo mais, né? Aquela conversa do EPI toda de novo. Então,
são esse composto químico aqui que vai trazer, né, esse tipo de processo, tá? O objetivo do solvente, né, então, é que ele ajude a dissolver essa resina, então, que é um material mais viscoso, que é um material mais pesado ali para aplicação, que ia dificultar o nosso processo, né, apesar de aglutinar ali as nossas partículas de pigmento. Então, quando entra o solvente, ele consegue adequar um pouco mais essa viscosidade e deixar a tintura, para que a gente fale nos termos que a gente conhece aqui na matéria, mais trabalhável, por exemplo, né? Permita que a gente aplique ela de uma maneira mais fácil. E o que a gente tem que lembrar é que o solvente vai evaporar. Eu vou marcar só a última palavra, tá? O solvente evapora, né? Então é um veículo volátil. E a gente vê cada vez mais, né? As empresas que trabalham com tintura, que trabalham com verniz, tentando utilizar solventes que não sejam tão agressivos para quem está aplicando, que o cheiro, né, desse solvente não fique ali presente tanto tempo. Então, que esse veículo volátil não traga desconforto para o usuário ou para o aplicador, né? E que a gente não tenha esses gases evaporando aí de uma maneira nociva para o ambiente também. Então, tem essa mudança que está surgindo no material aí cada vez mais. Também é um material que está em constante evolução, né? Não é só aqui na nossa matéria, não é só, não se restringe só o nosso concreto aos seus componentes em si, mas para outros materiais também. Tem essa evolução de pesquisa aí na área, tá? Então, o que a gente estava falando anteriormente, né? Já me adiantei no assunto, né? O impacto ambiental desse solvente. Então, sim, eles são materiais que vão evaporar, eles são nocivos, não só para quem está aplicando, mas para o nosso meio ambiente. E aí, se a gente tiver exposição prolongada aí das pessoas que estão na aplicação, do pessoal que trabalha com isso, quanto dos nossos usuários ali, a gente vai ter, sim, consequências, né, para o nosso sistema do corpo humano. Aí. Então, a gente não aguenta um contato excessivo, e talvez na hora ali pareça que fique tudo certo, mas a gente sabe que o corpo trabalha de maneiras diferentes, né? E que isso pode influenciar num problema lá para frente. Então, na dúvida, vamos evitar, né? Assim como a gente está fazendo nesse isolamento social aí, é a mesma coisa. Na dúvida, vamos evitar. Então, é esse processo, gente. É importante, sim, ter a utilização dos EPIs, evitar o contato excessivo, evitar respirar esse solvente volátil aí, para que a gente não tenha danos respiratórios, né, para o nosso sistema, e evite que a utilização, o contato com esse material aí cause problemas depois, tá? E aí a gente vê cada vez mais a redução desse tipo de solvente volátil aí, né? Então, surgindo essas tinturas com outros tipos de solventes, com solventes que não sejam tão agressivos e que não fiquem ali, né, afetando a gente ou o meio ambiente, né? Vocês podem observar as tinturas que estão surgindo hoje, né? A gente vê cada vez mais essas tinturas mais amigáveis aí com o meio ambiente e tudo. Quando a gente fala de sustentabilidade, vem para essa área aqui também, né? De ter menos agressão, tá? Por fim, claro, né? Os últimos componentes aqui, acho que esse é o último, os nossos aditivos. Então, assim como a gente tem aditivo lá no nosso concreto, né, que vai entrar para trazer uma característica especial que a nossa mistura não teria de outra forma e tudo mais, aqui entra o aditivo também. Então, eles também vão entrar nos nossos volumes em pequena quantidade, então com porcentagens bem pequenas, porque isso já vai causar, né, essa mudança, já vai trazer essa característica especial que a gente estava querendo. Então, 1 a 2% do volume já é o que é o necessário, né? Não precisa passar disso, tá? E quais são as características especiais, por exemplo, que a gente tem nas tinturas, né? Que esses aditivos podem trazer. Resistência a micro-organismos, então fungos e bactérias, né? Que a gente sabe que com a presença de umidade ali no substrato pode ter a produção desse tipo de micro-organismo, então retardar um pouco esse processo, mexer com a sua viscosidade também, então deixar ela ainda mais trabalhável, ou fazer com que ela seque mais rápido, com que o nosso solvente evapore mais rápido e o filme se forme mais cedo, reduzir a presença de bolhas, né?
pela execução, inibir a corrosão. Quando a gente está falando de materiais metálicos, isso é muito interessante, porque a tintura é sim uma camada de proteção ali, né, nos nossos materiais metálicos para evitar o contato desse material com o oxigênio e com a umidade para que inicie um processo corrosivo. Ela vai ajudar, mas se eu conseguir aumentar ainda mais esse processo corrosivo, né, aumentar o tempo para que esse processo corrosivo ocorra, eu consigo fazer com que o meu material metálico dure ainda mais. Isso é bem interessante. Ou ainda aumentar a resistência aos raios UV, os raios do sol, né? A exposição solar. Se eu estou numa área que está exposta, é interessante que eu tenha uma tintura que consiga resistir ainda mais, né, aos meus raios UV, além do que a resina já me proporciona. Sim, é importante. Então, os aditivos entram aqui também com o mesmo intuito que eles entram lá no concreto, para trazer uma característica diferente aí, especial, né? E que vai auxiliar para melhorar esse material, deixar ele mais durável, né? Fazer com que ele resista mais, esse tipo de processo. Joia. E aí, meu da tinta em si, então, da sua aplicação e tudo mais, né? Quanto maior o teor de resina e maior o teor de pigmento também, maior vai ser a espessura do filme e melhor será a tinta, porque esses são os materiais que vão ficar ali presentes, né? O nosso solvente, né? Os nossos líquidos que estão ali, eles vão acabar evaporando, eles não vão ficar ali no processo. Então, se eu tiver mais resina e mais pigmento ali, eu vou ter, ao final, né, uma tinta com espessura maior, que vai ficar ali formando um filme com uma maior espessura, né, nessa superfície. Então, observar essas proporções de solvente para resina, né, a gente consegue observar um pouco como que vai ser a qualidade final do nosso acabamento e ter uma noção de como que isso vai ficar lá no final, o que vai ser mais interessante para a gente em cada região de aplicação, tá? Então, eu convido vocês aí, né, a começarem a observar isso nos materiais, olhar essas proporções, começar a perguntar, né? Que aí a gente consegue entender mais como que acontece esse processo, tá? E aqui estou mostrando para vocês um equipamento que auxilia nesse processo de compreender qual que é a espessura da tintura, né? Acho que eles usam isso aqui para carro também, para entender a espessura. Se eu não me engano, já me falaram que para carro também dá. Que é um equipamento que vai medir essa espessura ali dessa camada de tintura que está na superfície. A gente pode usar isso para construção, pode usar isso para materiais metálicos, pode utilizar isso né, em outras indústrias aí onde a gente tem o acabamento com tintura. No geral, é um tipo de equipamento que é utilizado para medir essa espessura final. E aí a gente consegue ter uma noção, né, se ficou dentro do que a gente esperava, se a gente tem uma espessura interessante aí para estar protegendo o nosso material. Acho que principalmente quando a gente fala de proteção, não só nas nossas edificações, pessoal, mas pensando nos nossos materiais metálicos, pensando, por exemplo, nas nossas barras, quando a gente fala, né, de um processo de manutenção, de fazer um novo cuidado para que essas barras durem mais, para que o processo corrosivo seja inibido, né? Então, utilizar uma tintura para fazer uma camada de proteção é, sim, muito interessante, tá? Então, entra aí nessa visão também, não só de acabamento, né? Mas de fazer uma manutenção em algum material que já estava degradado, né? E aí a gente fala sobre as camadas, tá? Então, começamos com o fundo, ou primer, né? Que é a primeira camada, a primeira demão ali. Ela vai fazer o quê? Vai reduzir aquele primeiro contato ali do substrato com o ambiente externo, né? Com a atmosfera. Então, vai reduzir o processo de absorção, vai dar aquela uniformizada ali, né? Para que a gente consiga trazer novas camadas que vão ficar, né? Finalmente com a espessura e com a aparência que a gente quer no final, tá? E aí a gente tem alguns tipos de substratos que exigem um fundo preparador, né? Então, dentro dessas primeiras camadas aí, quando a gente fala de uniformizar nosso substrato, a gente tem que analisar qual que é o nosso substrato, né? Então, quando a gente tem algum substrato que possa liberar pequenas partículas, como é o gesso, por exemplo, é interessante que a gente use uma camada que consiga
eliminar, né, essa desagregação dessas partículas superficiais e deixar a camada mais uniforme ali para conseguir receber as camadas de tintura, né, que vão ser as finais aí. Então, vai promover essa coesão, vai retirar esses fragmentos, né, e não vai deixar que essa desagregação passe para as próximas camadas. E aí a gente tem a massa, né, que vai nos auxiliar aí para regularizar a superfície quando for necessário, tá? Então, é um produto, né, já formado por uma base polimérica, normalmente, e daí tem, sim, uma base de algum aglomerante, né, normalmente o cal aí, que vai estar presente para auxiliar nesse processo e regularizar ali a superfície, quando a gente precisa fazer essa regularização, quando é necessário. E aí temos a tal da tinta, né? E aí entra a tinta de acabamento final, as nossas camadas, as últimas camadas ali, quantas forem necessárias, né? Para que a gente tenha o acabamento e fique visível, né? A nossa tintura da maneira como a gente estava esperando, né? Então, com a cor, com o brilho, com a aparência ali que estava sendo necessária no começo, tá? O importante é que a gente sempre analise o substrato, né? E tá difícil de admitir um aluno aqui. Sempre analise o substrato e veja quais são as camadas que vão ser necessárias para a gente conseguir fazer essa aplicação, tá? Beleza? E aí a gente fala de algumas características aqui das tinturas, tá? Isso vale tanto para as tintas quanto para os vernizes, né? Quando a gente está falando dessas características gerais aqui, para daí a gente começar a falar dos vidros, tá? Deixa eu só mandar ali pro... Tô tendo dificuldade de admitir o Luiz Fernando. Deixa eu mandar ali. Tá dando erro aqui. Então, a gente fala de algumas características referentes às nossas tinturas, então, que chamam atenção, né, que a gente precisa conhecer. Aí a gente vem lá na textura, né, então, qual que é o tipo de acabamento que a gente quer que essa tintura seja, qual é o tipo de aspecto, né, que a gente quer que ela apareça ali para o usuário, aonde que é mais interessante de ter certo aspecto. Então, quando a gente fala do acabamento fosco, ele vai evitar que tenha essa reflexão da luz, essa volta, né? Que fica uma coisa meio desconfortável, por exemplo, com a nossa iluminação, né? Que fica aparente ali para o usuário. Então, normalmente, a gente utiliza um acabamento mais fosco para que essa reflexão não aconteça. E aí, a gente tem essa decoração geral aí, então, para os nossos elementos. Então, tanto as paredes internas quanto paredes externas e tudo mais, normalmente a gente utiliza um acabamento mais fosco. O acabamento com brilho, pessoal, ele é bem utilizado para que a gente consiga enfatizar a presença de alguma sujeira, de algum micro-organismo. Então, ele tem uma função bem interessante quando a gente tem locais aí de saúde, por exemplo. Então, hospitais, laboratórios, clínicas, que tudo fica muito evidente e que a gente quer essa sensação de limpeza para mostrar, né, que aquele local está sendo mantido, né, com as diretrizes de saúde necessárias. Então, o acabamento em brilho aí ele vai enfatizar essa limpeza em si. Então, é interessante que seja utilizado esse tipo de acabamento nessas situações. Cores, né, galera? Então, nós temos uma variação infinita de cores, né, de tinturas aí, quando a gente está falando essa variação de pigmento, essas formações que estão sendo dadas nas tinturas comerciais, é absurdo, né? A gente vê a gama de cores que tem hoje em dia até se assusta, né? Então, pensar um pouco dentro dessa parte de conforto mesmo. A gente sabe que as cores escuras vão manter, sim, o calor, então vão deixar aquela região ali mais quente, então pensar aonde que vai ser passível, né, de ser utilizado esse tipo de cor, ou se a gente pede a utilização de cores mais claras aí, para que a gente consiga aumentar esse conforto térmico, deixar ali mais fresco, reduzir,
né, essa absorção de calor. Então, trabalhar com essas utilizações, né? Aí, acho que agora deu. Agora consegui. Tava lutando aqui para admitir, tá? Então, trabalhar com essas partes de conforto também, pensar um pouco na utilização do usuário, né? Onde que está aquele cômodo, como que ele vai ser utilizado, para que vocês consigam pensar qual vai ser a melhor escolha de tintura nesses casos, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala da diferença entre parte interna e parte externa, a gente tem que pensar um pouco na composição em si. Então, tem a composição, né, da sua resina, aonde que ela vai conseguir resistir mais às intempéries, aonde que ela não tem esse contato direto com intempéries, a gente pode utilizar um outro tipo de resina. Então, nas paredes internas, a gente pode utilizar tintas que são a base do látex PVA. Quando a gente fala de fachadas, a gente já tem que pensar num outro tipo de tintura, que tem essas resinas, né, do látex acrílico. E aí vem as tinturas à base de água, então esses solventes um pouco mais sustentáveis aí, que reduzem, né, a emissão desses gases voláteis aí, desses compostos orgânicos voláteis para a nossa atmosfera. Então a gente já pensa um pouco mais na questão de durabilidade em si, quando está com essa exposição aí ao sol, né, à chuva e tudo mais, porque a gente sabe que isso degrada não só de forma mecânica, mas degrada, né, quimicamente também o nosso material, para que ele não perca a tintura tão rápido, não manche tão rapidamente. Então, pensar em tinturas que são, né, mais duráveis nesse sentido. E aí isso vem desde a resina mesmo até os nossos processos ali de aplicação e tudo mais. Quando a gente fala de concreto, pessoal, então o que vem surgindo muito aí nessa vertente decorativa aí no final é que a gente tem esses concretos que fiquem mais aparentes, tá? Isso já tinha, né, há muitos anos, mas acho que a gente viu um boom desse tipo de decoração nos últimos tempos aí, o tal do cimento queimado e tudo mais, deixar o concreto mais aparente, um pouco mais bruto. E aí a utilização desses vernizes é interessante para que a gente tenha essa aparência, né? Que mantenha a aparência desse concreto bruto, tá? Mas a gente precisa, claro, fazer essa base, né? Então, fazer esse filme sólido para que a gente evite que ele tenha esse contato com a água e tudo mais, para que ele, né, não se degrade tão rapidamente com o tempo, para que a gente evite essa desagregação de partículas soltas. Então, a utilização dos vernizes é bem interessante para esse tipo de situação. E aí a gente utiliza, né, um material também à base polimérica, né, tem um tipo de resina, né, que é utilizado para essa situação, que é o poliuretano aí que vai estar compondo resina. E aí normalmente a gente tem uma base solvente ou dois tipos de solventes que estão incluídos nesse tipo de verniz, para que a gente tenha essa proteção da superfície de concreto e ainda tem a aparência decorativa que é buscada, tá? E quando a gente está em áreas internas... Oi? Rapidamente, não sei, isso que você está comentando do concreto aparente, eu acho que foi construído muito na década de 60 e 70, por aí, principalmente nas obras do Oscar Niemeyer. Demais, demais. As obras deles são todas de concreto aparente, né? Muito bonito de ver. Eu já conheci várias por aí, esparramado aí, aqui no Paraná, em Minas, em São Paulo, todo, e dificilmente você vê concreto aparente, outra coisa lá, concreto aparente nas obras dele, entendeu? Ele gosta muito desse aspecto mais rústico, né? Assim, de deixar o material mais não trabalhado, né? Não com esse acabamento de tintura. Bem legal de ver mesmo. Quem tiver oportunidade, gente, aqui perto, né? Aqui, claro, depois que o isolamento acabar, tem o Museu do Olho, que é uma das obras dele, e que é super, né, próximo da gente aqui. E é uma obra muito bonita, e tem esse aspecto bem bruto também, tem uma variação, né, de aspecto estrutural e a maneira como ele trabalha a junção ali do museu com o olho em si. Se vocês puderem entrar aí na parte de baixo, é um túnel arredondado, lindo de ver, é uma coisa incrível a maneira como o cara trabalhava com o material em si, como ele conseguia fazer uma obra tão simples virar um negócio tão majestoso, assim. Então,
Realmente, se puderem ir lá, é muito incrível de ver. Acredito que alguns já tenham ido no Museu do Olho. Eu observei lá, professora, tem muita foto que eles fizeram da época das armações, que nem você falou, tá aí, da estrutura que eles fizeram para construir, né? Então, Sim. nessa parte de baixo tem muita foto antiga de como que foi feito aquilo lá, sabe? Como é que eles fizeram. Como que É foi bem bacana. produzido. Tem uma parte do museu, gente, que tem uma sala que conta a história dessa construção. E aí tem essas imagens, tem a maquete original e tudo. Então, se vocês tiverem oportunidade, tem uma parte específica para a gente que curte o negócio. Você fica ali um tempo, é bem legal. Programem para passar uma tarde, porque o negócio vai longe, assim. A gente se entrete, é lindo de ver, é uma obra muito bonita. E como a gente tem oportunidade de estar meio próximo, é um passeio super legal. Então, recomendo bastante assim que vocês conheçam, né, e vejam esses aspectos, não só o aspecto da obra em si, mas o aspecto estrutural, esses aspectos de acabamento, né, de como que uma obra dessa, né, que é tão turística, que ficou aí de presente para a gente, como que ela foi pensada, né, como que a gente conseguiu fazer isso virar realidade. Então, realmente é muito legal mesmo. Quem for, por exemplo, professor Ouro Preto, ele construiu em Ouro Preto um hotel chamado Grande Hotel lá em Ouro Preto também, que é uma coisa assim fantástica, sabe? Nossa, quero Ficou, muito visitar. ficou muito bonita, professor. Ele construiu, foi na década de 80, se não me engano, lá em Ouro Preto. Ficou muito bonita a obra lá. Tem as obras Fechou. antigas lá, mas a construção que ele fez lá, chamado Grande Hotel lá em Ouro Preto, é muito bonito também. Uhum. E todo Nossa, aparente, todo com concreto aparente. isso é muito legal, né? A gente vê o quanto que já estava sendo utilizado e isso vai voltando, né? Assim como todos os outros aspectos decorativos da nossa vida, acho que no geral, desculpa, música, moda, tudo, todos esses aspectos aqui dentro da construção é muito legal a gente ver isso, porque essas modas sim vão voltando, né? Esses aspectos decorativos vão voltando. O concreto aparente hoje, se a gente for olhar essas casas de famosos e tudo mais, a quantidade de concreto aparente que tem dessa aparência mais rústica, né? De não ter feito nada, de ter feito um acabamento simples ali, né? E que deixar o material se mostrar, isso está muito, muito em alta e a gente consegue analisar bem esse trabalho do material. Isso é muito legal, de trazer essa junção aí do que já foi feito com o que está sendo feito agora. Tá? Então, nas áreas internas, gente, quando a gente fala da preparação desse tipo de material também, a gente pode ter a utilização de alguma outra resina, né, que não tem essa proteção ultravioleta, então, que a gente não vai ter esse contato direto com a atmosfera, e aí tem a possibilidade de utilizar um material, né, que não tem essa proteção tão, que não tem essa característica de proteção ali tão presente, tá? Então, a gente tem que sempre analisar onde que vai estar posicionado o nosso acabamento, né, para entender o que vai ser necessário para que ele dure mais tempo e para que aquela ação decorativa ali fique ali por mais tempo, né, que o nosso material seja mantido, né, para o nosso usuário, para que a manutenção seja reduzida, tá? Beleza? E aí, claro, os vernizes para madeira também, né? São materiais que a gente utiliza sempre, que a construção vem renovando cada vez mais também. Aí tem algumas das composições dos vernizes para madeira, também áreas internas, então a gente pode utilizar esses vernizes que não têm essa característica da proteção ali contra os raios ultravioleta. Nos ambientes externos, a gente já utiliza materiais que têm, né, essa característica ali contra os raios UV, né, que vão conseguir reduzir um pouco a ação desses micro-organismos que podem estar ali presentes. Então, vai variar um pouco, né, em relação à região. Modifica a mistura, né, mas os componentes básicos são aqueles que a gente comentou ali no começo, né? Estão sempre ali presentes, tá? E aí, em relação à quantidade, né, pessoal, como que eu defino quantidade? E aí, isso aqui é bem empírico, né? Tá baseado no que a gente observa. Então, a gente vai ter uma área que necessita de pintura, tá? Vai ter um processo executivo que vai ser realizado. Então, o número de demãos que vai ser feito, né?
pode ser o que o profissional já conhece, sabe que funciona, que dá um acabamento adequado, ou pode ser o que é recomendado ali pelo fabricante para aquele tipo de situação, para aquela região, né, para aquela superfície, também dá para utilizar isso. E aí a gente leva em consideração com o rendimento do produto, né? Quantos metros quadrados por litro aí eu consigo fazer com esse rendimento do produto. Eu consigo definir qual que é a quantidade que eu vou precisar comprar de tintura, de verniz, e aí eu consigo fazer a produção desse acabamento final, tá? Só uma formulazinha, né, pra gente fechar com uma fórmula, porque é o que a gente gosta, né? E aí, meu povo, aqui a gente entra, então, na segunda parte da aula, tá? Que é falar um pouco dos vidros e dos plásticos. Aqui é uma aula, né, é uma parte mais tranquila também, para a gente conhecer, né, o material, falar um pouquinho dele, mas também não não tem uma extensão, né, tão grande com esse tipo de material, é mais para a gente conhecer as suas composições também, como que esse material se forma, né? Então, os nossos vidros, né, pessoal, é uma solução amorfa, então que não tem forma definida, homogênea, tá? De elevada viscosidade e super resfriada. Então, esse super resfriamento vai produzir um material cerâmico, né? Ele é considerado dentro da engenharia de materiais como material cerâmico e é um material frágil, tá? É um material frágil, ou seja, ele quebra facilmente, né? A gente tem essa desagregação aí fácil. E aí aqui tem uma composição básica dos nossos vidros, tá? Uma composição aí, né, do que vai ter ali presente dentro do vidro. Então, o vidro é 70%, né, produzido por sílica, o SiO2. Ou seja, é um material básico aí, né, presente em vários minerais, presente em várias rochas, né? Os silicatos são os minerais mais abundantes aí, né, na nossa superfície terrestre. E aí é também a básica, né, que está a gente tem a presença de sílica aí muito forte nas nossas areias. Esse componente vai estar ali presente nos nossos vidros também. Aí na sequência, 15% de óxido de sódio, tá? O que o óxido de sódio, E2O, vai fazer dentro da nossa composição do vidro? Ele vai facilitar esse processo de fusão. Está com um problema na minha internet. Tá aparecendo normal para vocês? Estão me ouvindo bem? Parece ser uma qualidade ali para mim. Chegou a falar ou não? Não. Ele apareceu para mim uma qualidade. Tá. Então, esse óxido de sódio que vai estar presente ali, ele vai facilitar esse processo de fusão da mistura, né? Esse processo de queima, esse processo de resfriamento que vai facilitar, né? Para que a gente tenha esse material homogêneo. Então, dentro da sua composição química, ele entra nesse processo ali para formar o material cerâmico e tudo mais. Aí entra 10% de óxido de cálcio, CaO, para que a gente consiga uma estabilização do vidro, para que ele fique um material estável, para que a gente não tenha uma variação dele frente aos nossos agentes atmosféricos, então a presença de chuva, a variação de umidade, a variação térmica, para que ele reduza esse tipo de situação, né, a presença do sol, e aí ele consiga manter o nosso vidro estável, né, sendo esse material aí que a gente conhece, uniforme, homogêneo e tudo mais, e que varia precisa de algum esforço excessivo, né, para que a gente tenha uma variação da sua estabilidade, tá? E aí 5% de outros componentes, de outros compostos, dependendo de qual é a característica daquele vidro, de para que ele está servindo, para que ele está sendo utilizado, como que ele está sendo montado, qual que é o seu objetivo. E isso vai aumentar a sua resistência mecânica normalmente, ou a resistência à quebra, ou a resistência, né, para que ele tenha em relação à temperatura e tudo mais. A gente vai conversar sobre alguns tipos de vidro. Então, de novo, são materiais, né, que a gente tem uma composição básica, mas dependendo dessa variância em pequenas proporções, em pequenas porcentagens, a gente vai ter a formação de um material diferente, de uma diversificação desse material para formar os diferentes tipos de vidros que a gente conhece. E, professora, Oi.
O engraçado, bem rapidinho do vidro aí. Nós temos vários, né, que a gente falou, a composição de sílica aí, porém, ele tem uma limitação no óxido de ferro, entendeu? Quando vai, eu já preparei areia de vidro da Descalvada, da Unimin aqui, fazer separação magnética dessa areia. Então, o teor de ferro, professora, é muito baixo, é coisa de Bem 0,0, pouquinho. muito pouco, entendeu? Então, ele tem uma limitação, por exemplo, nós temos bastante areia aqui na região, porém, tem uma certa limitação, conseguir baixar o percentual de ferro dela. A gente Esse tem, acho que uma das características das nossas areias tem uma proporção de ferro grande, né? Tem. E mesmo que a gente faça a separação magnética delas, elas têm ferro na estrutura, entendeu? Então, é mais difícil de tirar. Esse é de separar isso. Esse é um dos tem uma limitantes. proporção bem pequena de ferro. Não, é muito pequena. A proporção da areia que vai para vidro é muito pequena, sabe, professor? Mais pequena mesmo. Uma coisa daí bem baixa. Que louco. Tem que ser muito puro em relação ao ferro que tem na areia, porque senão, segundo o pessoal, diz que ele atrapalha na fusão. E aí eu fui numa fábrica de vidro em Santa Catarina, professor, é bem interessante. Essa composição que você mostrou aí, ela sobe em torno de uma temperatura de 1.100, 1.050, 1.100, por aí até 1.200. Aí ela vira um magma, sabe, professor? Vira uma pasta, e aí ela desce sobre uma tubulação e cai tipo uma correia transportadora, só que com um resfriador embaixo, entendeu? Ele vai a temperatura alta, funde daí ele desce esse líquido viscoso num sistema de tipo uma correia transportadora, né? Claro que não é uma correia, um outro material, senão ele ia derreter, e tem uma coluna de água muito fria embaixo que esfria esse material, e aí ele já segue direto para o moinho de bola. É bem interessante o processo de fabricação da matéria-prima para depois ir para a fusão, para fazer o vidro propriamente dito. Que legal o processo. É bem interessante o processo, bem bacana, assim, né, de ver isso aí. Divertido. Como que esses materiais são tão trabalhados, né, gente, para conseguir chegar no que a gente utiliza, né? A gente conhece a composição e tudo, mas os processos são indústrias mesmo, né? Tipo... É bem interessante isso de ver como que é o processo da indústria dele, bem interessante. E essa composição que você falou dos 5, 10% aí, eles aumentam às vezes com óxido de manganês, alguma coisa, nesses tipos de vidro temperado, mais resistente, vidro que vai para, por exemplo, para carro forte, eles fazem um estudo bem detalhado disso para resistir o impacto do tiro, sabe? Se for atacado o carro, sabe? Sim, é como se fosse um estudo de dosagem também, né? Para ir mudando as características, né? De vários componentes para chegar numa resistência maior. Mas, de um modo geral, esse 10% que você falou, aí de manganês é uma coisa para aumentar a resistência. Isso tem vidro temperado, vidro plano, vidro com mais resistência mecânica ou não, né? E daí a gente vai variando essas características básicas, né? O que esse vidro precisa exatamente, para que ele vai ser utilizado. Aqui em Prudentópolis tem só que não é uma fábrica, sabe, professor? Eles cortam ali, tem uma distribuidora de vidro também na região, bem grande ali na região, sabe? Bem do lado da BR ali, sabe? E eu já fui lá uma vez, eles vão aproveitar o resíduo de corte lá do vidro. Que legal. É bem bacana. Mas não é uma distribuidora de vidro, mas eles têm bastante variedade de vidro. É legal de ver esses materiais diferentes também, acho que é bem bacana. Beleza, professor. O Dacir falou ali, entre infusão acima de 1.700 graus Celsius. É acima mesmo. Então, é um processo, né? Imagina a temperatura que tem que chegar, um processo industrial muito específico para a gente ter a formação, né, desse tipo de material. É muito interessante estudar sobre isso. A gente começa a ver... Por exemplo, professor, você que dá aula de geologia, de minerais, é como se você olhasse
uma magmática, o magma lá saindo do lado de um vulcão, alguma coisa lá na erupção, mas lá embaixo, não na cinza lá, que ele está. Eu acho que você tem uma foto, eu já vi em umas aulas suas aí de geologia, é um negócio bem parecido, vermelho, aquele negócio lá, bem semelhante. Sim, sim. Gente, é muito legal esse tipo de processo, quando a gente tem oportunidade, né, de estar em contato. E acho que uma das coisas que aqui nessa matéria a gente começa a aprender, e quando a gente está finalizando, chegando no final, é interessante de falar, para vocês pensarem um pouco na variedade de materiais. Quando a gente fala dessa área de materiais de construção, a gente sempre pensa no básico, né? Então, vocês verem quais são os tipos de materiais que a gente viu até agora, quais foram os aspectos que foram abordados, e se vocês olharem cada parcela, isso é um mundo dentro da nossa área de construção civil. Então, começar a entender um pouco desses processos, claro, a gente fala aqui de uma maneira mais geral, né? Tenta entender um pouco dos processos, como que são feitos, o que a gente tem disponível, né? Para que vocês tenham contato. Mas se vocês pensarem em atuação profissional em si, né? Em conhecer os materiais mais a fundo e tudo mais, nós temos muitas áreas onde a gente tem possibilidade de estar trabalhando dentro da engenharia civil. Então, uma das coisas que eu acho que vocês têm que começar a pensar no curso, principalmente para a galera que está chegando aí no final, abra um pouco a cabeça em relação às áreas profissionais. Nós temos muita variação do que pode ser feito, de como que você pode trabalhar com construção civil, trabalhar dentro da área de engenharia e entender esses processos e conseguir, né, levar uma situação melhor, com qualidade, né, e fazer chegar até o nosso usuário. Então, vejam a riqueza que a gente tem dentro dos cursos de engenharia, né, para que vocês consigam se tornar profissionais aí melhores e que trabalhem, né, respeitando os materiais, né, não só trabalhando com o básico e tudo, mas sendo curiosos, querendo entender como que as coisas funcionam, o que a gente tem disponível. Utilizem esses conhecimentos que eu sei que muitos de vocês têm já empíricos, que vocês já conhecem, para que vocês consigam aplicar isso dentro da carreira de engenharia que vocês vão ter para frente, tá? De novo, filosofando, né? Que hoje é a última, então hoje me aguentem, tá? Gente, quando a gente fala dos vidros, então eu trouxe aqui alguns dos tipos, né? Nós temos uma variação muito grande, dependendo de onde que eles vão ser colocados, qual que é essas características que a gente tem, né, pela sua dosagem, quais que são as composições. Então, a gente tem, desde a sua aparência visual, os que são mais transparentes, a gente tem os vidros que são translúcidos, que a gente já tem, né, uma certa turvidez ali, né, ele fica um pouco diferenciado o aspecto, fica transparente, mas não tem toda essa visibilidade. Os vidros que são opacos, que já dificultam completamente essa visão, né, que o vidro dá normalmente. Os vidros que são planos, que a gente consegue fazer uma instalação, né, mais facilitada, que vem nessas placas, ou a formação de um vidro mais curvo para uma situação específica, onde a gente precisa, né, desse aspecto. Até no processo de instalação em si, se é um vidro que a gente precisa fazer uma estrutura para conseguir fazer a instalação, ou se ele já tem uma resistência mecânica que permite que placas maiores, né, de vidro sejam instaladas e não necessite dessa estrutura em si. Então, nós temos aspectos diferenciados dentro do material vidro que vocês podem utilizar aí comercialmente, né, e aplicar dentro das suas obras de uma maneira bem abrangente. Então, né, abrir um pouco a cabeça em relação a quais são essas possibilidades. A gente tem várias, e estudar caso a caso, né? E aí eu trouxe alguns, tá? Isso aqui tá no material didático de vocês também, né, um pouco mais a fundo, mas eu trouxe alguns dos nossos vídeos para a gente comentar um pouquinho sobre as suas características, tá? Então, nós temos os vídeos flotados. Ele vai ter faces planas e paralelas ali entre um e outro. Quando quebra um vidro desse, é o vidro mais comum, aí, mais frágil que a gente tem, ele vai se despedaçar em vários pedaços grandes e que tem, sim, arestas cortantes que podem colocar em risco, né? Então, são os vidros mais comuns aí que a gente tem disponíveis. Aí tem o vidro temperado, que já é
o vidro que passa por um novo processo de aquecimento e resfriamento. Esse processo vai, sim, aumentar a resistência. Então, além da dosagem, como o Joel estava comentando com a gente, dessa composição em si, que é utilizada para aumentar a sua resistência, o processo de produção do vidro, né, os processos pelos quais ele passa também podem aumentar essas características, melhorar os seus aspectos, melhorar essas situações, por exemplo, de resistência. Então, a gente já tem os vidros temperados, né, que a gente tem essa fragmentação no momento de quebra já em pedaços bem menores, para que a gente tenha maior segurança para o usuário quando aconteça, né, esse tipo de situação aí excessiva que chegue a quebrar, tá? Temos os laminados, então, quando a gente tem algumas lâminas de vidro, 2 ou mais lâminas, então, que já tem uma espessura bem mais fina ali, e aí vão ser unidas por algumas camadas de polímeros, então algum polímero que vai estar incluído ali para fazer essa conexão, essa ligação entre essas camadas. Deixa eu mudar minha carinha aqui. O vidro aramado, tá? É um vidro, né, onde a gente tem a composição ali, a presença de uma malha de arame, por exemplo, uma malha de aço ali que vai estar incluída, né, entre essas lâminas, para que a gente tenha essa armação da peça, então, a possibilidade de armar uma peça de vidro, então, para outras situações, ela vai segurar essa quebra também, né, vão ter outros sentidos para que a gente utilize um material como esse, né. São alguns dos tipos aí que a gente pode ter. Eu acredito que hoje, pessoal, a gente já tem uma variação muito grande desses aspectos. Como vocês sabem, nós temos livros didáticos, né? E eles não acompanham a evolução dos materiais. A gente acaba trazendo materiais novos. Vocês comentam em sala sobre materiais que vocês já estão vendo sendo vendidos comercialmente. Aqui, eu acredito que já esteja, né, bem avançada a situação também, tá? O vidro impresso, quando a gente tem impressão de alguma imagem em uma das suas faces ou até em duas, né? A gente vê isso muito comercialmente aí em lojas e tudo mais, que a gente tem essa impressão já, né, no vidro ali. Esse vidro de espelho de prata, ele tem um depósito de prata ali, então, presente, né, no seu revestimento, em uma das suas faces, ali é revestido, dá um aspecto visual diferenciado também. O vidro insulado, a gente tem uma área de ar que fica entre essas lâminas no vidro insulado, então, como se ficasse um espaço onde consegue ter a passagem de ar, e esse tipo de processo, né, onde tem esse espaço que fica ali vazio, ele traz uma redução, né, no barulho, por exemplo, entre um espaço e outro. Ele melhora o aspecto térmico, então ele não deixa, né, que aquela região ali fique muito quente, que fique absorvendo calor e tudo mais. Então ele deixa um aspecto mais confortável, né, quando a gente tem a utilização desse vidro que tem um espaço, tá? O serigrafado, né, que é um vidro que tem uma aplicação de uma camada de esmalte, né, que tem uma serigrafia ali envolvida, também vai dar um aspecto visual diferenciado. O gravado ou jateado, tá? Ele vai receber um jato de areia, então, que vai modificar a sua superfície, vai deixar um acabamento diferenciado, mais fosco, mais irregular, que fica aparente ali e vai dar um aspecto diferente para esse vidro. E os vidros, né, como o Joel comentou também, os vidros de segurança. Então, quando a gente tem processos, né, de formação de vidro, onde esse vidro vai ser utilizado numa situação de impacto, numa situação de insegurança, vai ser colocado num carro, por exemplo, esses de carro forte, como ele comentou, quando a gente precisa de uma segurança maior, então trabalhar um pouco esse vidro, né? São os vidros que têm uma modificação já de dosagem mais cuidadosa, né? Para que a gente tenha essa segurança melhorada e para que também no processo de quebra esse vidro não traga, né, insegurança para o usuário, não tenha essa possibilidade aí de causar uma situação insegura aí para o usuário machucá-lo, tá? Opa. Beleza, meu povo? Então,
o que eu trouxe de vidro para vocês, sim, é uma pincelada para a gente conversar um pouco para entender o material, né? Não vou me estender mais do que isso, a gente sabe que tem uma variação muito grande aí desse material e o que ele pode ser aplicado. E aí, para fechar, a gente vai falar um pouquinho dos plásticos, tá? Estamos quase finalizando. Também essa parte dos plásticos é bem tranquila, tá? Então, o que são os plásticos, né? Os plásticos, eles têm uma composição polimérica, tá? Que vem, né, da sua composição química ali, da junção das moléculas, né? Como que elas estão dispostas, tá? E elas vão passar por um processo, esses polímeros vão passar por um processo de conformação, então, para que eles fiquem no formato que a gente precisa que eles fiquem. Então, eles passam por esse processo para que se forme os materiais poliméricos que a gente utiliza hoje, tá? Por exemplo, um dos materiais que a gente utiliza são as tubulações, né? A gente tem uma variação de tipos de materiais poliméricos aí que a gente está utilizando para instalações prediais, elétricas, hidráulicas, por exemplo, e isso tudo são trabalhados com materiais poliméricos, com diferentes diâmetros, com diferentes tipos de materiais, com diferentes cores também, com diferentes formatos, e aí a gente utiliza isso dentro da construção civil, aonde nos for conveniente, né? Então, essa produção aí desse tipo de material também é uma produção muito rica e que está sendo utilizada na engenharia civil aí há bastante tempo, que veio para substituir materiais que não tinham uma durabilidade tão grande, né? E aí a gente consegue aplicar eles para trazer essas características interessantes aí do material, de durabilidade contra corrosão, por exemplo, de reduzir perda de carga, de reduzir ruído, e a gente consegue aplicar eles em diferentes situações. E aí nós temos 3 tipos básicos de plásticos, de polímeros aí que a gente utiliza, beleza? Nós temos os termoplásticos, que depois que a gente faz esse processo, né, de endurecimento, depois que o material é conformado e está no seu formato, a gente utiliza ele e eles podem ser reciclados. Então, a gente consegue remoldar esse material, tá? Para que ele seja utilizado novamente e ele não vai perder características de resistência e de durabilidade básica. Já nos termofixos, quando a gente tem nova aplicação de temperatura e pressão, quando a gente tem essa nova aplicação, não tem como a gente modificar esse material novamente. Eles não vão ser recicláveis, eles não vão conseguir manter suas características, eles vão se perder nesse processo. Então, não tem como a gente utilizar novamente. Esses são os termofixos, tá? Eles são fixos, eles não conseguem ser reciclados, né, para uma segunda utilização. E nós temos os elastoméricos, os elastômeros ou as borrachas, tá? O que acontece? Quando a gente tem esse material sendo utilizado na temperatura ambiente, a gente tem uma deformação, então ele se deforma, ele possibilita uma deformação bem maior do que os outros dois, que já estão endurecidos, estão num formato específico, e se tiverem um esforço ali atuando sobre eles, provavelmente vai ter uma quebra, vai ter uma fissuração. Aqui nos elastoméricos a gente tem essa capacidade de deformação, né, bem intrínseca ali do material. E além dessa capacidade de deformação, ele vai voltar. Então, ele se deforma e volta, se deforma e volta, tá? Ele tem uma recuperação elástica total, né? É o que a gente chama de borracha, né? A gente consegue ter essa volta, tá? Tudo isso são materiais poliméricos. E aí, dentro das suas propriedades, né, a gente precisa entender quais são as propriedades desses tipos de materiais, por isso que a gente utiliza tanto eles, por isso que eles têm uma variedade de aplicação tão grande dentro da engenharia civil. Então, vamos falar sobre as suas propriedades. Primeira, massa específica dos nossos materiais. Opa, massa específica. É uma massa específica menor do que dos materiais cerâmicos, então é material leve, tá? Os materiais plásticos, os nossos materiais poliméricos são leves, e isso possibilita transporte, facilita instalação, né? A gente consegue utilizar uma quantidade grande de material, né? E o esforço ali, execução, mão de obra, vai ser facilitado por estar utilizando esse material.
estabilidade dimensional, então a gente consegue montar esse formato e ele se mantém, ele se estabiliza nessa dimensão. A gente tem, consegue fazer essa instalação, garantir o encaixe dos materiais, né, de uma maneira que seja facilitada ali também no processo executivo, tá? Comportamento mecânico, aí vai depender de qual é a sua composição, né? O nosso comportamento mecânico vai estar regido pelo tipo de polímero que eu estou utilizando. Então, se eu tenho materiais que são termoplásticos, se eu tenho materiais que são termofixos, ou se eu tenho materiais que são elastoméricos, né, como as borrachas. Então, se eles são altamente elásticos, eles vão possibilitar essa deformação, ou se quando tiver um impacto ali, eles vão ser frágeis, vão se quebrar, ou se quando tiver a presença de temperatura, eles vão, né, se esticar ali, ser dúcteis, formar um fio. Aí vai depender do tipo de ligação química desse polímero em si, tá? A gente tem uma variação aí. Aí nós temos lá resistência ao impacto, também vai depender do tipo de ligação. Os termofixos apresentam uma ruptura frágil, então eles se quebram, dá uma fissuração, e é uma resistência, né, de baixa resistência ao impacto. Então, quando tem um impacto, provavelmente vai se quebrar ali quando tem essas ações. Já os termoplásticos já conseguem absorver um pouco melhor esse impacto. Então, essas ações externas ali, né, que podem vir e querer quebrar o material, ter esse contato, e, consequentemente, vão segurar melhor essas deformações, vão ter uma deformação maior, mas conseguem absorver o impacto sem se quebrar, tá? E ainda temos as propriedades térmicas e elétricas, que também é um dos fatores aí que nos faz utilizar os plásticos para várias situações dentro da construção civil. Eles são isolantes elétricos, né? Por isso que os nossos condutores aí elétricos, a gente utiliza muitos componentes, né, da parte dos plásticos aqui para estar compondo as nossas instalações prediais. E ainda tem um alto coeficiente de dilatação térmica, então a gente consegue observar essas deformações dependendo do aumento de temperatura, tá? Ele também mostra para a gente, né, o que está acontecendo, se a temperatura está aumentando. Então, é o lance do aviso aí também, para que a gente consiga, né, utilizar esse tipo de material, tá? E um dos aspectos, pessoal, que eu queria enfatizar com vocês é o lance da inflamabilidade. Esse é um dos problemas que a gente tem relacionados à utilização dos nossos polímeros, dos nossos plásticos, né? É o lance da inflamabilidade. Sim, ele é um material inflamável, tá? A maioria deles é bem inflamável. A gente tem também estudos nessa área para ir melhorando essas características desse tipo de material, tá? Mas tem vários dos nossos plásticos aí que a gente utiliza, eles vão se decompor em produtos voláteis, nesses gases tóxicos que, sim, podem entrar em contato com os usuários e causar, né, situações prejudiciais para a saúde, podem prejudicar bastante aí. Acho que um dos casos que aconteceu, que a gente sabe, era um material de preenchimento, né, de forro que a gente tinha, era um tipo de borracha, um tipo de material polimérico que estava sendo usado na Boate Kiss, quando a gente teve aquele acidente horrível, né, onde morreu tantos jovens. Então, foi sim pela combustão, né, do material do forro, e ele foi soltando esses gases tóxicos. Ninguém sabia que os gases eram tóxicos dessa forma, e muitos jovens morreram nessa situação. Era um material que não estava, né, não deveria estar ali, porque ele não tinha essa segurança contra o fogo, era um pé direito muito baixo, não estava liberado ali pelo Corpo de Bombeiros aquele tipo de construção para tanta gente e tudo mais, era uma região, um local comercial e tudo mais, então é esse tipo de problema. E, professora? Nossa, Jéssica, eu sinto muito pela sua perca, de verdade. E, professora? Foi uma situação horrível. Nossa, foi mesmo. Oi. E, professora, uma das vantagens dos polímeros, de um modo geral, é para transporte de substâncias corrosivas, como ácido, alguma coisa, eles não reagem com eles. Sim, também. Ele tem uma estabilidade, né? Porém, o que você falou agora de pouco aí, se eu não me engano, até pouco tempo, eles resistiam a temperatura abaixo de 200 graus Celsius. Agora eu vi um comentário numa indústria aí,
Então, tinha um fator limitante para fluido que, aquecido, né, em industrial, tinha esse fator limitante que não... Ele resistia a uma temperatura abaixo de 200 graus. Agora eu vi um comentário esse dia passado numa indústria aí, que eles chegam já estão fabricando tubulações de polímero que resiste acima de 200 graus para transporte de fluido aquecido. Entendi. Eu Que escutei legal. É interessante isso, numa indústria, porque normalmente eles se limitavam, né, abaixo de 200 graus, né, a temperatura dele. Ele tinha um limite para isso, por causa daí um certo aquecimento causava um rompimento de alguma tubulação, alguma coisa, e provocar, se tornava perigoso. Agora diz que já estão conseguindo superar essa temperatura, me falar. Que ótimo, né? Acho É. que cada vez mais esses materiais vão, não só os plásticos, mas as nossas estruturas, no geral, vão ter todo esse cuidado relacionado aos incêndios, né? Depois dessa situação, a gente viu como que mudou a legislação e deve ter mudado, né? A gente precisa ter esse cuidado porque são situações que a gente não tem controle e se a gente utiliza o material de uma maneira errada, pode trazer um problema que não tem volta, né? Então, é muito importante que tenha estudos nessa área, tem várias vertentes ali, eu sei que tem um dos professores da Federal que dá aula no mestrado e doutorado, que ele é especialista dentro dessa área de proteção contra incêndio, e ele fala muito dessa parte dos materiais também, o quanto que é importante a gente estudar e conseguir elevar essa durabilidade para a gente ter um aviso do que está acontecendo, para conseguir visualizar essa deformação e conseguir proteger todos os usuários que estão ali no local, né? Conseguir melhorar esses processos, além do transporte em si, né? De equipamentos e tudo, mas que isso seja estendido depois para que a gente tenha mais segurança dentro das nossas edificações, tá? Gente, as nossas aplicações aqui de plásticos, então, só para a gente fechar, acho que esse é o último, as nossas aplicações dos plásticos são inúmeras, então, desde esses que a gente estava comentando, né, a parte de tubulação, a gente tem telhas que são plásticas, os nossos materiais que têm alguma composição polimérica para preenchimento, como a gente comentou na aula passada que a gente estava falando de vedação, acho que estava falando de vedação com o pessoal de tecnologia das construções, né, tem alguns que fazem aqui também. A gente falou no processo de encunhamento desses materiais que tem uma certa deformação ali, que consegue se deformar, né, devido ao deslocamento das nossas estruturas. Então, todos esses materiais aí poliméricos que a gente está em contato no nosso dia a dia, né, estão partindo dessas composições, dessas características, e também é um campo de estudo muito grande, muito abrangente, e que vai evoluindo comercialmente dia a dia, né, para que a gente tenha materiais que sejam mais convenientes para as nossas utilizações, que sejam materiais mais seguros, que a gente consiga resolver problemas que a gente tem diariamente. A gente falou lá na parte de fissuração, quando a gente falou de manifestação patológica, e alguns foram bem resistentes no momento de responder para mim e falar da utilização da armadura das telhas, né, para segurar as fissuras, mas essa parte polimérica aqui, desse tipo de material que contém uma certa elasticidade, vai conseguir segurar essa deformação ao longo do tempo, já vem sendo aplicada, né, como uma forma interessante aí, nova de manutenção, para que a gente não só coloque um material ali que seja frágil e que não que se fissure em pouco tempo, mas um material que não deixe essa fissura voltar a ser aparente, né? Por exemplo, nesse sentido. Então, acho que essas aplicações aqui dos plásticos é extremamente variado, tá? E também são os materiais que a gente tem que ficar de olho aí, porque eles estão surgindo cada vez mais, a gente vai conseguir aplicar eles de maneiras fáceis, né? Para facilitar a nossa vida e conseguir ir dando uma qualidade diferente para as nossas construções, tá? Falamos bastante, né? Gente, seguinte, estamos finalizando hoje a nossa teoria, né, a nossa parte teórica,
E para fechar, claro, a gente precisa finalizar os nossos pontos, né, do segundo bimestre, os 1.500 pontos. Para que a gente consiga fechar por hoje, eu vou deixar um trabalho, esse trabalho vai ficar aberto até a semana que vem, até o dia 28, tá? Quem quiser finalizar a aula e preencher, vocês já conseguem preencher. Nesse trabalho, são algumas questões, é um formulário também, as questões já estão no formulário, então eu não vou precisar passar as questões aqui para vocês, elas estão lá, elas são bem simples e diretas, e vocês vão respondendo na sequência. E aí, esse formulário aqui vai valer 500 pontos. É a última atividade referente a aulas que a gente tem, tá? É a última atividade aqui. Deixa eu até ver para mandar para vocês. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Aqui. Tá? Esse aqui, 500 pontos. Vocês se deram bem, porque esse aqui é bem tranquilo. E vai valer ponto pra caramba. Ainda bem, né, professor? É sobre a aula de hoje, né? Então, são esses tópicos principais aí que a gente comentou, tintas, vernizes, e vai entrar nos vidros e plásticos também, tá? E o formulário fica aberto até o dia 28, para quem não tenha conseguido assistir a aula, beleza? Com isso, pessoal, nós temos a nossa pontuação. Então, temos lá, nós temos 1.500 pontos de atividade de sala de aula para essa matéria, né, de materiais de construção, para as outras também. Nós tivemos um trabalho valendo 200 pontos, que era... Opa, entrou de outra matéria aí, gente. Espera aí. Um erro na programação. Esse aqui é de solos, não é o de vocês, não se assustem. Espera lá. Vocês tiveram outros trabalhos. Tá os nomes errados. Mas se for mais fácil, esse pode deixar isso aí, professor. Não é mais fácil, garanto. Gente, a gente teve outros 2 trabalhos que foram realizados. Deixa eu só conferir os que foram feitos. Que foram realizados em sala. E aí, os outros 2 últimos que vão fechar essa pontuação vão ser o trabalho, esses 500 pontos, que é do trabalho de hoje, tá? Que é esse trabalho de hoje que eu estou mostrando ali para vocês, né? Que vai ser o questionário ali que está pronto no Forms. E mais, pessoal, os 300 pontos, que são da demonstração, da finalização das unidades 3 e 4 no AVA, tá? Essa é uma determinação, né, do nosso coordenador aí, professor Fabiano, ele fez isso para as nossas matérias de engenharia, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam finalizar os conteúdos do AVA das unidades 3 e 4 e me enviar um print, uma foto, né, que comprove essa finalização. Opa. Aqui era 4. De manifestações patológicas. Espera aí, meu povo. Não, é para enviar naquele formulário ali, Jéssica. Tem esse formulário aqui, ó, de baixo, é outro formulário para vocês enviarem os prints. Tá. Tá. Aí, nesse formulário, vocês enviam o print, tem a marcação lá da matéria, vocês marcam, essa matéria aqui, e aí vocês conseguem enviar um print e mandar para mim. Deixa eu só confirmar aqui o que eu passei para vocês de atividades. Aliás, tem até que terminar essa de rocha hoje, hein, professor? Tá terminando. Falta de rocha, né? Acho que essa é a de rocha. Terminar a aula, preciso terminar isso aí. A de execução não teve nenhuma, né? A gente só conversou sobre a prova. Tá, peraí. Essa aqui a gente conversou sobre a prova e daí faltou a de rocha, né? A de rocha valia quanto? 250, né? 300 a de rocha. Peraí, então. Vai mudar um pouquinho a pontuação. Deixa eu mexer aqui. 300 pontos rochas.
Então, as rochas vão valer até hoje, né? Até hoje, tem que terminar ela ainda, professor. Estou com dúvida numa questão lá. Você não pode ajudar, né? Ah, daí já não sei. Não Depende. sei. Peraí, 400, 300, 300. Ah, diminuiu aqui, meu povo. Diminuiu o valor desse questionário. Então, ficou valendo um pouquinho, mas ele é bem rapidinho, tá? Para que a gente consiga fechar os 1.500 pontos, né? Hoje você não conhece nada de rocha, né, professora? Hoje nada. Ah, esqueceu, né? Não, Deu tá um certo, branco? peraí. Tem que dar 1.500, né? 400, 300, 300, 1.000. Tá certo, 500. Eu tinha errado. Aqui, 500 pontos. Então, tá correto. A gente teve uma atividade que foi de manifestações... Aqui. De manifestações patológicas no revestimento, certo? Que já fechou. Aí a gente tem a atividade das rochas, que tá rolando até hoje, tá? Tá rolando até hoje, beleza. E aí, quem não finalizou ainda tem tempo de finalizar, tá? Tá valendo 300 pontos. Aí nós temos mais 300 pontos que são da comprovação da finalização das unidades 3 e 4 dessa matéria no AVA. E aí tem esse formulário aqui, pessoal, que é um outro formulário só para vocês enviarem essa comprovação, que aí eu consigo fazer a curadoria por ali, fica mais fácil, né? Vai ficar tudo numa pasta só, tá? E aí vocês enviam a comprovação lá para mim. Fechamento, unidades 3 e 4 só dessa matéria aqui no AVA, tá? Vai valer 300 pontos. E aí mais 500 pontos da nossa atividade de hoje, tá? Do conteúdo da sessão 2 e 3 aí. Então, tintas e vernizes, vidros e plásticos. Ficou alguma dúvida? Deixa eu vou mandar o link ali pro menino. Gente, essa aula em PDF está no nosso OneDrive, beleza? Já está lá. Tem todos esses formulários, tem todas essas especificações bem certinho. Eu vou só renovar ela para estar os trabalhos corretos, mas os links estão todos certos, tá? E aí, meu povo, a gente conversa sobre as nossas aulas práticas. Então, essa matéria aqui, como eu comentei lá no começo, é uma matéria que precisa de aula prática. Então, ela tem 3 aulas práticas que são computadas para materiais de construção, tá? Normalmente eu dou uma variada aí, eu faço uma de concreto, faço uma de rompimento, faço uma de argamassa aí com assentamento, com um flow table para a gente fazer alguma coisa diferente que vocês não vão ver normalmente. Então, o trabalho das rochas. Alguém tem o link do trabalho das rochas aí fácil? Eu tô com meu celular estragou e daí ele tá, eu perdi a conversa, mas ela tá no fim da última aula. Alguém tem como mandar ali? Eu já envio qualquer coisa. Aí, pessoal, como a gente não conseguiu fazer as aulas práticas antes da gente entrar em isolamento, elas não vão ser feitas de outra forma que não seja presencialmente. Isso. A aula 11 é a última. A de rochas foi a aula 10. A aula 11 é a de hoje. Não, ou a aula 12. Acho que hoje é a aula 12, né? Hoje é a aula 12. Então é a aula 11 a de rochas. Gente, aí o que aconteceu? Essas 3 aulas práticas, elas não vão ser realizadas se não for presencial. Por quê? Porque elas exigem laboratório, elas exigem a minha presença, exigem a presença de vocês, para que vocês tenham contato com o material. Pode fazer de novo, não tem problema não, tá? Se quiser fazer de novo, pode fazer. Não tem como a gente não fazer de forma presencial, né? Fica esquisito aí, eu não vou fazer isso, tá? A gente vai fazer elas presencialmente. A gente só não sabe quando, né? Mas a nossa previsão de volta para o presencial, por enquanto, é dia 1º/6, tá? É o que a companhia aí tá programando para voltar, né? Se tudo permitir, se não permitir, a gente passa uma nova data. Então, essa matéria, a gente vai fechar a teoria dela hoje,
E aí, na semana que vem, a gente não vai ter aula, ela está suspensa, porque a gente precisa fazer as aulas práticas para fechar ela. Então, hoje é a nossa última aula aqui pelo Teams, né? Esse nosso contato semanal, tá? E aí, as aulas práticas, elas vão ser feitas assim que a gente voltar. Galera, fechou? Dando pra gente ir com segurança, obviamente, segurança de vocês, principalmente, segurança minha também, pra gente fazer uma aula prática legal. Eu tô em laboratório de pezinho, com o pezinho com botina pra gente fazer concreto, tá? Isso eu não vou deixar passar, isso é compromisso que eu faço com vocês, que vocês não vão terminar essa matéria sem entrar em laboratório. E, Beleza? professora, quer uma sugestão, apesar de ser que você conhece muito, quer uma sugestão para isso? Diga. Ó, a minha sugestão, nós temos 3 aulas práticas, então, Sim. numa aula prática a gente montava o traço lá montava o traço do concreto, fazia os corpos de prova do concreto, tentariam programar uma outra aula, quer dizer, prática, né? Montaríamos os corpos de prova de argamassa e aí tentaríamos romper, porque daí a gente precisava de mais uma, assim, pela minha visão. Pode ser que a gente até Sim, consiga, sim. mas precisava de mais uma, precisava de 4, mas 4 nós não temos, para fazer o rompimento de concreto e o rompimento de argamassa. E a gente poderia montar uma de concreto uma aula, argamassa outra, e daí o rompimento, porque lá vai mudar o kit da prensa, lá a matriz da prensa, e faria o rompimento do concreto e da argamassa no mesmo dia. O que você acha? Fica jóia, fica jóia. O que a gente não tem, João, mas esse eu vou providenciar. A gente tem pouquinho, a gente tem um corpinho de prova de argamassa só. Ah, não, eu converso com o pessoal do Mas esse Senai, lá emprestamos a mais, tem gente bastante. empresta, ou ali no EPG também tem bastante. A Não, no gente Senai empresta. tem bastante. Eu converso com o pessoal lá, a Unopar é parceira do Senai, a gente já precisou de usar o laboratório lá sem problema, lá para rompimento de CP, que deu problema na prensa lá. No Senai tem bastante, inclusive lá eu não trabalho no laboratório de argamassa, mas eu acho que lá no agregado, lá em mineral, acho que eu tenho uns 10 corpinhos lá de cerâmica. Mas eu empresto lá, a gente faz. Não, a gente se organiza. Mas, gente, isso é uma das coisas. Eu estou firmando um compromisso com vocês, assim como eu firmei no começo da matéria, que essa matéria não vai ser finalizada sem a gente fazer prática do laboratório, tá? Independente de quando tiver que ser feita, né? Quando a gente puder, eu vou fazer essas práticas e a gente vai ter esse contato com o material, tá? Isso fiquem muito tranquilos, porque não vai ter como a gente não fazer, a gente vai fazer assim que for possível, tá? Deixa eu ver o que a Jéssica perguntou. Se eu sei quando vai ser as provas. Então, o que eu sei, gente, de prova, é que eles querem manter o calendário correto. Então, as provas, essa aqui é uma matéria blended, né? Então, as provas de matéria blended vão começar no dia 4 e vão até o dia 10, certo? De 4 a 10 eles vão manter esse calendário. E aí, provavelmente, né, se a gente não puder voltar, eles já estão se programando para que as provas sejam online, tá? Similar ao que foi no começo, na avaliação oficial 1. Então, é possível que as provas sejam online e eles vão manter o calendário, tá? É isso que eu sei por enquanto. E aí a única coisa que vai ficar, né, pendente para a gente vai ser essas aulas práticas aí que a gente vai fazer no laboratório quando for possível. Beleza? Gente, então estamos fechando essa matéria. Ficou o trabalho de rochas que fecha hoje, ficou o trabalho da aula de hoje que fecha semana que vem, e aí ficou a comprovação, né, das unidades 3 e 4 para vocês conseguirem os 300 pontos aí. Mando print ali no formulário, tá? Eu já mando o formulário ali para vocês e mando de rochas também. Gente, eu queria agradecer muito, primeiro, a disponibilidade de vocês e a maneira como vocês abraçaram essas aulas online. Eu sei que não foi fácil e que muitos de vocês tiveram que se virar nos 30 para conseguir assistir essas aulas e para conseguir entrar nesse sistema, né? Assim como foi pesado para vocês, para os professores conseguirem entrar nesse sistema também foi difícil, mas acho que juntos a gente conseguiu fazer com que esse ritmo aí não fosse perdido, com que a gente conseguisse ter aulas muito legais e ter uma troca boa aí dentro da matéria. Então, eu queria agradecer muito, né, já que a gente está entrando na nossa última aula aí.
de materiais de construção, por enquanto. Eu queria me disponibilizar para auxiliar vocês, não só no fim dessa matéria agora, mas dentro da vida acadêmica também. Então, sempre que vocês precisarem de algum auxílio, alguma situação, né, nesse sentido que eu possa auxiliar, aí, entre em contato, conversem comigo, não só remotamente aqui, mas quando a gente estiver no presencial também, tá? Eu estou disponível mesmo que eu não esteja dando aulas para vocês em outros semestres, tá? Estou sempre aí, né? E não hesitem em vir conversar comigo, tá? Então, fechamos o nosso último conteúdo teórico aí, tá? Eu queria agradecer de novo a participação de todo mundo e eu espero que a gente consiga voltar para essas aulas presenciais o mais breve possível. Qualquer mudança, qualquer variação, eu vou avisando vocês, tá? E a gente vai conversando. Beleza? Beleza. Muito obrigado, gente. Então, boa noite para todo mundo. Estão liberadíssimos por hoje. Boa noite, professora. Boa Até mais. noite. Até. Tem que fazer o trabalho de rocha. Você não pode me ajudar.